Olá, queridos irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos estudando o livro A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards, e estamos trabalhando ele em forma de meditações já há algumas semanas. Se você não assistiu os vídeos anteriores, pause aqui esse vídeo, volte lá desde o primeiro, para que você possa ter uma compreensão mais exata, mais linear daquilo que nós estamos trabalhando. Nós vamos adentrar agora a terceira parte do livro, onde Jonathan Edwards trata dos sinais que distinguem as verdadeiras emoções espirituais. Nós trabalhamos até então determinadas experiências que nem testificam que a nossa conversão é verdadeira, mas também não dizem que ela é falsa. Agora nós vamos passar para do núcleo importante do livro, que é ao tratar de como o crente deve ter emoções na sua vida, ou que emoções são verdadeiramente emoções espirituais, emoções que fluem de um coração salvo. E Jonathan Edwards, antes de entrar na análise e na definição dessas emoções espirituais, ele dá alguns comentários iniciais, algumas assertivas, alguns avisos. O primeiro que ele dá é que quando ele vai começar a tratar de emoções espirituais, isso não deve servir para que nós julguemos a experiência, as emoções e a conversão dos outros como falsas ou verdadeiras. No último vídeo nós vimos com o pastor Emerson esse ponto bem tratado, que não cabe a nós dizer se outros são salvos ou não. O que cabe a nós é olhar para dentro do nosso coração e analisar se nós estamos de fato agindo como pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Uma outra questão é que essas emoções espirituais, elas não servem simplesmente para fazer com que crentes frios tenham a certeza da salvação. Da mesma maneira, Jonathan Edwards adverte que essas emoções que serão tratadas, elas não devem servir como regras que condenem aqueles que são hipócritas e que colocam a segurança da sua salvação sobre a base de emoções e revelações falsas. Tendo feito esses três avisos, voltemos então àquelas emoções que são verdadeiramente espirituais. E nós vamos trabalhar hoje, meus queridos, porque essas emoções espirituais, elas surgem de influências espirituais, sobrenaturais e divinas. Por que nós estamos falando de emoções espirituais? Porque no Novo Testamento, constantemente, os cristãos, eles são relacionados, são descritos como pessoas espirituais, em contraposição àqueles que não são cristãos e têm sua conduta marcada pela carnalidade. Não somente isso, mas a própria Escritura fala de coisas espirituais, fala de uma compreensão espiritual, fala de bênçãos espirituais. Então perceba, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é espiritual. O que é ser espiritual? Perceba, há um erro comum onde se acredita que ser espiritual é aquilo que pertence ao âmbito do espírito, ao âmbito do nosso espírito. Então, tudo aquilo que nós sentimos no nosso espírito, e lembre-se, eu estou utilizando aqui a palavra espírito como sinônimo de alma, tudo aquilo que nós sentimos no espírito, então é algo espiritual. Mas o significado bíblico de espiritual não é isso. Porque existem coisas que acontecem e que habitam em nosso espírito que não são espirituais. Por exemplo, a incredulidade.
Eu posso ter um coração incrédulo e nem por isso a incredulidade será algo espiritual. Então, ser espiritual não é a qualidade de algo que habita no espírito. Então, o que seria então espiritual? O espiritual, biblicamente falando, é aquilo que se refere ao Espírito Santo de Deus. Isso é que é ser espiritual. Então, por que cristãos são pessoas tidas nas Escrituras como pessoas espirituais? Porque os cristãos são aqueles que nasceram do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita neles. Então, as coisas espirituais são coisas que refletem a relação que elas têm com o Espírito Santo do Senhor. Coisas espirituais, como falado nas Escrituras, fluem do Espírito Santo de Deus. E nós somos crentes espirituais porque nós nascemos do Espírito e o Espírito Santo habita em nós. Então isso é ser espiritual. E ser espiritual, como é que eu sei então que sou espiritual? Quando esse Espírito Santo que habita em mim faz com que a minha vida reflita atitudes espirituais. Perceba, o que o Espírito Santo faz ao habitar na vida de um verdadeiro crente é produzir frutos que se assemelham ao fruto do Espírito Santo. Isso é que é ser espiritual. E perceba que nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Perceba, queridos irmãos, o Espírito de Deus tem como marca, tem como uma das principais marcas colocadas nas Escrituras, que identifica a sua natureza, a santidade. Então, se o crente espiritual é aquele que nasce do Espírito e é aquele do qual o Espírito Santo habita, e a habitação do Espírito Santo, consequentemente, faz que nós possamos fazer coisas espirituais, logicamente, o Espírito Santo, ao habitar em nós, faz com que nós cresçamos em santidade. Essa é a emoção verdadeira espiritual. O que é uma emoção cristã? O que é uma emoção que identifica o meu relacionamento com Cristo? São as emoções que fazem com que a minha vida cresça em santidade. Porque o Espírito Santo que age em mim, que me convence do pecado, é um Espírito Santo. E a natureza dele é santidade. Por isso, quando Cristo, por meio do seu Espírito, habita em nós, faz com que nós possamos ser pessoas mais santas. Isso é necessário. Então perceba, a verdadeira marca da conversão é um viver santo. E aí nós vemos que a emoção verdadeira, ela é espiritual, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural, queridos irmãos, porque a conversão, os frutos verdadeiros da conversão genuína, o homem não consegue reproduzir. O homem consegue imitar emoções, consegue imitar sentimentos, consegue imitar exteriormente, mas um homem não consegue imitar santidade. Porque a santidade é algo sobrenatural, não é algo que parte de nós, é algo produzido em nós por meio da habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que é uma emoção genuína, espiritual, é uma emoção que tem a sua origem no Espírito Santo, é uma emoção que tem a sua origem em Deus, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então sua origem é divina. E sua origem é sobrenatural, porque eu sou incapaz de reproduzir. Santidade não é reproduzida, não é produzida, não é imitada.
Santidade é vivida. Isso é possível viver em santidade correta se nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que é espiritual. Meus irmãos, muitas vezes as Escrituras, elas tratam da conversão justamente como uma nova natureza, como uma nova criação, como um novo nascimento, com um novo sentido. Por isso que nós éramos cegos, agora nós podemos ver e contemplar a glória do Senhor. Nós éramos surdos para ouvir a sua palavra, mas agora nós ganhamos o sentido da audição, de ouvir e obedecer à lei de Deus. Há um novo sentido que é dado a nós quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo. Mas muitas pessoas confundem esse sentido que é dado a nós pela operação do Espírito Santo com imaginação. Dentro do círculo reformado, nós não temos o costume de dar a palavra para as pessoas narrarem como foi sua experiência de conversão. Mas no evangelicalismo brasileiro há esse costume bastante disseminado nas comunidades cristãs. E se tem uma coisa que nós conseguimos ver, na maioria desses relatos de conversão, são sempre eventos sendo narrados de uma maneira quase que fantasmagórica, de uma maneira bem imaginativa. Nós vimos uma pessoa dizendo que viu Jesus Cristo. Nós vimos pessoas dizendo que ouviram uma voz dizendo: ó meu filho, tu és meu filho amado, eu te amo, venha até a igreja. Nós vimos pessoas dizendo que tiveram uma visão do Espírito Santo, que tiveram uma visão de um anjo, que imaginaram coisas, que ouviram um sussurrar nos seus ouvidos. Oh, queridos irmãos, tudo isso é reproduzível. Tudo isso é fruto da imaginação. O Espírito Santo, quando ele habita aos crentes, ele não precisa sussurrar em nossos ouvidos. Eu não preciso sentir algo queimando dentro de mim. Eu não preciso sentir como se eu estivesse flutuando. Eu não preciso. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o quão santo eu sou. E o quanto eu tenho crescido e o quanto eu tenho mudado do que eu era antes. Isso é genuína conversão. Isso é verdadeira habitação do Espírito Santo. E aí Jonathan Edwards fala sobre essas pessoas que tentam confundir sua conversão com eventos imaginatórios. Ele diz o seguinte: uma imagem mental de Cristo pendurado numa cruz não é melhor que aquilo que os judeus não espirituais tiveram quando ficaram em volta da cruz e viram a Jesus com seus olhos físicos. Olha só que coisa impressionante. Isso é fantástico. Perceba. As pessoas acreditam que tiveram uma genuína experiência espiritual porque tiveram uma visão de Cristo, de um anjo. Mas os judeus, eles não tiveram uma visão, eles não tiveram um sussurro. Eles viram o próprio Filho de Deus dizendo: eu sou. Eles tiveram uma experiência espiritual? Não. Eles não tiveram experiência espiritual. Eles eram incrédulos e permaneceram na sua incredulidade e gritaram: crucifica-o. Dá-nos Barrabás, mas crucifica esse que se diz Cristo. Por que nós acreditaremos na genuína experiência espiritual de alguém? Porque alguém teve uma visão, um sonho ou ouviu uma voz. Queridos irmãos, Satanás pode reproduzir facilmente essas coisas.
a nossa mente pode produzir facilmente essas coisas. E Jonathan Edwards, ele vai mais além. Mesmo que uma visão dessa seja dada por Deus, isso não significa conversão. E o exemplo que ele dá é o exemplo de Balaão. Balaão diz, em Números 24, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela precederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Qual é a visão de Balaão aqui, queridos irmãos? É a visão de Cristo, da estrela que precede de Jacó, do cetro que sobe de Israel. Balaão foi um convertido. Balaão foi um falso profeta. Uma experiência, uma visão, uma voz não testifica em nada se uma pessoa é salvo ou não. Emoções espirituais só podem surgir de causas espirituais. E qual é então a evidência? É o Espírito Santo nos dando compreensão da verdade e nos habilitando a cumprir e a obedecer a verdade revelada por Deus. Isso é a evidência da conversão espiritual. Talvez você esteja numa crise. Será que eu sou crente? Será que eu sou eleito? Queridos irmãos, se existe uma preocupação que tem que permear nossa mente será que eu estou crescendo em santidade? Será que eu estou me tornando mais obediente? Será que eu tenho mais me deleitado nos meios de graça? É essa a preocupação que deve nos mover. Muitas pessoas acreditam e marcam no calendário o dia da sua conversão porque levantaram a mão, porque tiveram uma experiência. Eu nem me preocupo com o dia que eu me converti. Eu me preocupo como eu estou vivendo a partir da maneira, a partir do dia em que eu compreendi a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Essa é que tem que ser a minha preocupação. Eu não quero nem saber qual data eu fui convertido. Eu quero saber o quanto eu tenho crescido na salvação que foi dada a nós, que foi dada a mim. Essa que deve ser a minha preocupação. Aí as pessoas dizem, sim, mas aquele versículo que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Mais uma vez um versículo fora do contexto. As pessoas acreditam que elas precisam passar por algo palpável, por algo concreto, por algo sensível, para dizer que são realmente convertidas. Que engano, meus irmãos. Como é então que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus? Por meio de uma evidência. Você quer algo concreto? Então veja algo concreto. Sabe como é que o Espírito Santo nos dá evidência de que somos filhos de Deus? Quando ele nos dirige e nos inclina para um comportamento para com Deus, tal como filhos para com o Pai. Essa é a evidência. Essa é a evidência da conversão. O Espírito Santo que habita em mim testifica que a minha alma pertence a Cristo Jesus, quando o meu ser está cada vez mais anelando para estar conformado à palavra de Deus. O testemunho do Espírito Santo, diz Jonathan Edwards, não se trata de um sussurro espiritual ou de uma revelação imediata. O testemunho do Espírito Santo trata-se do efeito santo do Espírito de Deus nos corações dos crentes, levando-nos a amar a Deus, a odiar o pecado e a buscar a santidade. Esse é o testemunho do Espírito Santo. É quando eu sinto ódio pelo pecado,
quando eu vejo crescer em mim um amor a Deus. E como é que eu amo a Deus? Está claro nas Escrituras: se me amais, guardais os meus mandamentos. É obediência. Emoção espiritual é se deleitar em obedecer ao Pai Celestial. E isso é verdadeira emoção espiritual. É isso que nós devemos buscar. É nisso que nós devemos nos deleitar. E é a partir disso que nós devemos analisar se somos salvos ou não. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E que o Senhor confirme, por meio da nossa obediência, a nossa conversão. Que Deus nos abençoe.